Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando neste sábado, dia 14 de agosto, com a nossa Academia Espiritual. Agradeço você pela audiência e companhia, por estarmos sempre juntos, partilhando da Palavra de Deus. Se você está nos acompanhando através do canal do YouTube, não se esqueça de deixar seu joinha, o like aí, para que este vídeo possa aparecer para mais pessoas. Vamos então, neste sábado da 19ª semana do Tempo Comum, ao Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças, e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, um pouquinho antes, um capítulo antes, na verdade, no capítulo 18, nós estamos no capítulo 19, mas no capítulo 18 nós temos um outro episódio de Jesus com criança. Mas aqui é diferente. No capítulo 18, os discípulos estão discutindo sobre quem era maior. Então Jesus coloca uma criança no meio deles para servir de exemplo e para ensinar sobre a acolhida do reino com o coração pequeno, com o coração de criança. Então é um texto que convida a conversão de vida, acolher na pequenez o reino de Deus. Agora aqui no capítulo 19, nós vemos a atitude dos discípulos que impedem as crianças de se aproximarem de Jesus. E de fato é estranho, porque na época de Jesus, também as pessoas levavam para os outros rabinos as crianças, para que eles pusessem as mãos e dessem uma bênção. Então já era costume, quando um rabino estava passando, estava por perto, de apresentar as crianças para que desse a bênção. Do jeito que muitas pessoas, um tempo atrás, hoje menos, mas ainda às vezes leva a criança até o padre para que o padre dê uma bênção especial. Infelizmente nós vemos então os discípulos que repreendiam, impediam que as crianças chegassem até Jesus. O que significa isso? Por que o evangelista, inspirado, fez questão de colocar essa situação? Bom, primeiro para mostrar que, de fato, os discípulos não compreenderam a missão de Jesus que veio a este mundo para transformar a vida, que veio para acolher aqueles que são abandonados, que são pequeninos, que são excluídos. De fato, na época de Jesus, as crianças e as mulheres eram excluídas, né? Não tinham vez, não tinham lugar, né? Não tinham lugar. Então, as crianças eram consideradas sem valor, em primeiro lugar. Aí a pergunta que talvez os discípulos tivessem feito: para que
deixar essas crianças importunar, gastar o tempo do mestre. Mas o maior de todos os ensinamentos deste texto está de que, como os discípulos não compreenderam a missão de Jesus, eles não entenderam esse alargamento de que Jesus veio para os pequenos, para os simples, para os excluídos, ele veio para acolhê-los, para renovar a vida. Jesus veio para humanizar, para valorizar a todos. E aí Jesus então chama a atenção, os repreende e aproveita então da situação para ensinar justamente esse caminho, essa missão que ele tem. Jesus repudia toda forma de exclusão e de marginalização. Então, todo tipo de exclusão, toda marginalização não chega ao coração de Deus como bom. Jesus não aceita, Jesus não aprova nenhuma marginalização, nenhuma exclusão. Ao contrário, o Mestre convida a fazer-se discípulo no ser de uma criança, no jeito de ser de criança, porque delas é o reino dos céus. Então é com a simplicidade e a confiança da criança. É deixar de ser soberbo, de ser arrogante, para ser puro de coração. 2 versículos. Aliás, 3 versículos, o versículo 13, o versículo 14 e o versículo 15, vem nos ensinar justamente esse jeito de Jesus, essa missão de Jesus que acolhe, que humaniza, que valoriza a todos. Vem convidar a cada um a se tornar discípulo com simplicidade e confiança, se libertar da soberba e da arrogância. Então, podemos dizer que o apelo que este texto do Evangelho faz para nós é acolher o reino dos céus na simplicidade, na confiança e na humildade das crianças. A condição é compreender esse jeito de Jesus, a sua vida e a sua missão. E a advertência, não excluir, não marginalizar ninguém. Jesus não aceita tal coisa. E agora, nossa academia espiritual, a palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. 3 passos para a nossa oração e prática da palavra de Deus. O primeiro passo você já sabe, mas importante, colocar-se na presença de Deus, invocar o Espírito Santo, pedir os seus dons e a sua luz. Fazer um silêncio amoroso na presença de Deus. Para o segundo passo, o aquecimento. Pense nessas palavras, nessa frase que eu quero dizer. Confiar plenamente em Deus, não buscar segurança por si mesmo, não ter o coração corrompido pela maldade. Vou repetir. Confiar plenamente em Deus, não buscar segurança por si mesmo e não ter o coração corrompido pela maldade. Como tem sido com nós? Eis a pergunta. Como tem sido com nós? Terceiro passo, o treinamento. Convido você hoje a escolher e fazer uma das obras de misericórdia, seja material ou espiritual, e rezar na sua oração por aquelas pessoas que são excluídas, que são marginalizadas, que sofrem de diversas maneiras com a exclusão, com o abandono. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê a sua paz e a sua bênção.
que ela desça abundantemente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.